Olá, eu sou Graça Lopes, você já me conhece, eu sou missionária e eu quero aqui trazer uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Essa semana aí eu vi um vídeo de uma jovenzinha, uma menina, uma criança, e essa criança, ela está assim bombando na rede social, ela é evangélica, e eu quero dizer para você que eu creio na unção profética na vida das crianças, eu prego sobre isso, eu tenho respaldo na palavra para isso, mas a maneira como aquela menina estava fazendo me chamou muito a atenção. Aquela menina estava exortando, difamando, não é? E julgando um líder espiritual. Porque é isso que tem acontecido. Muitas pessoas têm buscado fama nas redes sociais, difamando outras pessoas. E eu quero dizer para você que nenhum sucesso que a pessoa faz, difamando o outro, prejudicando o outro, com má intenção com o outro, esse sucesso vem de Deus. Deus não abriu essa porta. Deus ele não contradiz a sua palavra. Deus diz que quando eu trago, falo de alguém, lá em Provérbios, no capítulo 6, a partir do versículo 16, você vai ver que 6 coisas Deus aborrece, a 7ª Deus abomina, que é ali fazer a contenda entre irmãos, porque é isso que acontece. Quando eu estou difamando alguém, eu estou trazendo contenda, porque eu vou ler para você o que significa a palavra difamar, né? Difamar significa tirar a fama de alguém, é tirar a credibilidade de alguém, é desacreditar alguém publicamente, é falar mal. Então, quando uma pessoa está difamando a outra, tirando a fama da outra, falando da outra, que ela não está presente, o nome disso é difamar. E isso traz confusão, isso traz escândalo. Foi o que eu entrei no canal daquela jovenzinha para falar com ela. As pessoas estavam concordando e eu fiquei muito preocupada com isso, estavam concordando porque ela estava formando opinião tão novinha, de forma errada, como a Bíblia, né, ela fala que Deus não se agrada disso. Então, eu disse para aquela menina, a voz do povo não é a voz de Deus. E o que está em jogo ali, naquela ação daquela criança, é a sua alma. Porque existem princípios estabelecidos pelo Senhor. Um deles é que os filhos precisam honrar seus pais e seu pai e sua mãe. E para que ele viva muito tempo sobre a terra e tudo lhe vá bem. Mas esse texto também fala do respeito aos adultos. E isso é o papai e a mamãe que precisam ensinar. Aquela menina, ela está ali fazendo esse sucesso, mas com certeza ela aprendeu isso dentro da sua casa, porque é responsabilidade dos pais ensinar o temor do Senhor. Salmo 34 diz assim: vinde meninos e ouve, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. É por isso que eu também gosto de falar de Jesus para as crianças, porque eu sou uma ensinadora, uma ministra de justiça. Eu ensino as crianças a temer ao Senhor. Então, porque a vida dela está correndo perigo, o futuro dela está correndo perigo. Então, olha o que a Bíblia fala, né? Quando uma pessoa ela não anda em retidão. Provérbio 20, versículo 7, ele diz assim: o homem que não fala a verdade, o que vai acontecer? Seus filhos não serão felizes. O texto diz assim, ó, o homem que anda em retidão, seus filhos serão felizes. Então ele está dizendo, o homem que fala a verdade, a sua geração é abençoada, seus filhos serão felizes. Agora eu falei o contrário, né? É justamente isso. O homem, né, que não ensina o seu filho, que ele tem o seu testemunho baseado na mentira, o que ele vai gerar nos seus filhos? Seus filhos serão seus discípulos, né, na mentira, na contenda, na difamação. Então, olha como é sério. Lá na lei, lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 19, você pode conferir no versículo 15, diz que quando um homem tinha má intenção, e essa má intenção ela ia ser descoberta, porque ele poderia estar
tentando prejudicar alguém, difamando alguém, então levava-se ele na presença do Senhor, na presença do sacerdote e na presença, né, do juiz. E lá ele ia ter que provar que aquilo que ele estava falando daquela pessoa era verdade. Se não fosse verdade, toda a sentença que estava reservada para o outro viria sobre a vida dele. Aquilo era a lei. Mas hoje o princípio é o mesmo. Sabe o que Davi fez quando Saul perseguia muito Davi? Davi fugia de Saul todos os dias. Aí Saul morre. Quando Saul morre, vem um mensageiro para falar com Davi. Eu vou ler para você nessa versão, nova versão transformadora, que diz assim lá no livro de 2 Samuel, no capítulo 1. Você condenou a si mesmo ao confessar que matou o ungido do Senhor. Sabe quem era? Um jovem, um homem. Ele foi a Davi falando: Davi, eu matei Saul. Ele achou que Davi ia gostar daquilo. Ele achou que Davi ia curtir o que ele fez. Davi chamou Saul, o perseguidor dele, de ungido do Senhor. Davi não se agradou e Davi disse: você trouxe sobre você mesmo a condenação. É o irmão matando o irmão. E não é isso que tem acontecido. Tem pessoas que têm feito canal assim na rede social para fazer fofoca de gente que anda na presença do Senhor. E essas pessoas, eles têm sobre si a condenação. E existe aqueles que gostam, mas quem é um homem segundo, uma mulher segundo o coração do Senhor, uma criança segundo o coração do Senhor, não vai gostar daquilo. Então, Davi não gostou daquilo. E aquele moço, ele trouxe sobre ele a sentença. É isso que acontece. Depois você vai ver Davi fazendo um cântico. E sabe como é que Davi fala? Ele diz assim: como caíram os valentes, não contem essas notícias Gate, não a proclamem nas ruas de Asquelon, para que não se alegre as filhas dos filisteus e para que as filhas dos incircuncisos não festejem em triunfo. Gente, olha o que Davi está dizendo. Davi está falando assim: o ungido caiu, ele morreu. Gente, abafa o caso. Não publique isso. Se fosse hoje, ele ia falar: não coloca no Face, não entra no Instagram, não publica isso nas redes sociais. Por quê? Porque Davi tinha temor do Senhor, sabe? Porque a Bíblia diz lá, para você não pensar que eu estou só no Antigo Testamento, em 1 Pedro capítulo 4, versículo 8, ele diz assim que o amor cobre multidão de pecado. Já temos muito escândalo, já temos que combater contra o diabo. Olha só o que Deus falou comigo. As filhas, né, ali dos filisteus, elas iam festejar. Sabe o que o Senhor falou comigo? Que quando eu difamo meu irmão publicamente, às vezes a pessoa nem tem pensando mal daquela pessoa, mas o meu comentário, ele vai gerar no outro, né, ela não vai mais crer naquela pessoa, vai tirar a credibilidade, a fama daquela pessoa, né? E sabe o que eu estou fazendo? Quando eu estou falando dela, o diabo está lá tocando seu instrumento e a minha fala é uma música para os demônios dançar. Então, o que Davi estava falando? Que os inimigos iam festejar, e não é isso que acontece quando a gente fica, né, aqui falando mal do irmão, proclamando e expondo, né, ali o segredo dos irmãos, fofocando e dizendo que em nome da profecia, eu creio na unção profética na vida das crianças, mas eu também creio que a palavra é a nossa regra de fé e conduta. Deus nunca vai ultrapassar a sua palavra em nome, né, de alguém que está falando mal da outra pessoa, porque Deus é santo. Deus usou Samuel para falar com o sacerdote Eli. Samuel ficou uma noite ouvindo Deus, para de manhã cedinho, num quarto, ele poder ser o instrumento do Senhor. E eu disse para aquela menina: eu acredito que se Deus tem uma palavra para esse pastor, ele não ia jogar isso na rede social, não. Ele ia fazer você ter um bom encontro com aquele pastor, porque Deus usa criança, Deus usa profeta, Deus usa os profetas nesse tempo, criança, adulto. Eu creio nisso, mas existem os princípios de Deus que ele estabeleceu, e aquela jovenzinha está trazendo sobre ela uma grande condenação. Então, a palavra do Senhor diz isso.
né? Lá em Provérbio 24, depois você lê no versículo 17, 18, e diz assim: quando eu estiver tratando com o teu inimigo, Deus estava tratando com Saul. Você não se alegra, não. Tá? Porque eu paro de tratar com ele. Olha como o coração de Davi agradava o Senhor. Ele não se alegrou, muito pelo contrário, ele chorou, jejuou, né? Ele pediu para as pessoas não publicarem aquilo para que os inimigos não se alegrassem. Por quê? Porque parece até que Davi, né, já havia o salmo, o que está escrito em Provérbios 17:5. Deus para de tratar com o inimigo para tratar comigo e com você. Provérbio 17:5. Você anotou? Provérbio 24, 17, 18 diz que quando ele trata com o inimigo, a gente não deve se alegrar. Porque se ele vê alegria no nosso coração, sabe, bem feito, é isso aí, é a mão de Deus, isso, é aquilo. Ele para de tratar com aquela pessoa. Aí no Provérbio 17, 5 ele diz: e vou tratar é com você. Porque com a medida que você mede alguém, você será medido, diz a palavra do Senhor. Então eu quero deixar também para sua meditação Obadias, no versículo 12. No versículo 12 de Obadias, você vai ver o Senhor falando com o seu povo ali, né? Por causa da violência que cometeu contra seus parentes israelitas, você será coberto de vergonha, ó, destruído para sempre. Quando eles forem invadidos, você se manteve afastado e não quis ajudá-lo. Sabe quem está falando? Os estrangeiros levaram as riquezas da nação, tiraram sorte para dividir Jerusalém. E você agiu como se fosse um deles. Os próprios irmãos estavam trabalhando contra os irmãos. Olha o que diz: não deveria ter ficado satisfeito, não deveria ter se alegrado, não deveria ter falado com arrogância, não deveria ter saqueado a terra de Israel, não deveria ter ficado satisfeito com a sua destruição, não deveria ter roubado a riqueza deles, vocês não deveriam ter ficado nas encruzilhadas para matar os que tentavam escapar, não deveria ter capturado e entregado os sobreviventes nos dias da aflição. Ou seja, o povo estava em aflição, em luta, eles chegavam lá, o camarada já estava no buraco cercado, e eles, ao invés de ajudar o irmão, tirar o irmão do buraco, eles, jogava mais o irmão naquele buraco. É o que está acontecendo hoje em nosso meio. Irmãos, que não haja escândalo, que a gente possa amar o nosso próximo, que a Bíblia seguir a palavra. Sabe o que é que a Bíblia diz? Não ouça a falsa testemunha de pastor, não ouça. Você tem que levar as suas testemunhas, e o que mais as pessoas estão fazendo é seguidores contra líderes espirituais, contra cantores, pregadores, missionários, e as pessoas vão acreditando. 1 Timóteo capítulo 5, 19, 20 e 21. Lê lá, lê para você entender o que Jesus falou, assim, que nos últimos dias os irmãos perseguiriam os irmãos. Não são mais os lobos que estão entrando e perseguindo as ovelhas. Agora são ovelhas que estão mordendo ovelhas. Fica aqui a minha palavra para que haja temor, e a minha oração é para que você peça ao Senhor ajuda do Espírito Santo, porque o que está em jogo é a sua salvação, o que está em jogo é a sua geração. Amém? Que Deus abençoe você. Que Deus te abençoe.